voltando aqui à aula, né, de partes no processo civil, capacidade postulatória do presidente da República e o sistema de precedentes. Então vamos ver aqui, né, um breve texto em relação à capacidade postulatória do presidente e o sistema de precedentes. O autor analisa a recente polêmica envolvendo a propositura da ADI pelo presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, sem a representação pela Advocacia Geral da União e os impactos no sistema de precedentes. O presidente Bolsonaro ingressou, em 18 de 3 de 21, com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, perante o STF, tendo como objeto os decretos dos governadores do Rio Grande do Sul, da Bahia e do DF, que versam sobre restrições de circulação de pessoas, entre outras medidas, para conter a pandemia. O que chamou a atenção da mídia e da comunidade jurídica em especial foi que a petição inicial estava firmada somente pelo presidente da República. Em 28 de 3 de 21, José Levi pediu exoneração do cargo de advogado-geral da União. A imprensa noticiou que o pedido de exoneração teria sido imposto pelo presidente da República em decorrência do seu descontentamento pelo fato de José Levi ter se negado a subscrever a peça inicial. O ministro Marco Aurélio, designado relator da ADI, havia indeferido a petição inicial em 23 de 3, por entender que o presidente da República não possuiria capacidade postulatória. O relator da sucinta decisão afirmou que não se deve confundir legitimidade para a propositura da ADI com a capacidade postulatória. Então, não se deve confundir a legitimidade para a propositura de uma ADI com a capacidade postulatória. O presidente da República possuiria legitimidade para propor a ADI. Está aqui. Ele tem o quê? Legitimidade para propor a ADI, mas não ostentaria o quê? O ius postulante. Na óptica do relator, né? A capacidade postulatória. Em sequência, o relator afirmou que o presidente personifica a União e assim deve ser representado pela AGU. O relator aparentemente fez confusão entre a figura do presidente da República e da União. A legitimidade estabelecida pelo artigo 103, inciso 1 da Constituição é conferida ao presidente e não à União. A AGU representa a União e não o presidente da República. Então, o artigo 131 tem complementar 73, artigo 1º. Constata-se em primeira análise que o ministro Marco Aurélio deveria ter concedido prazo ao presidente da República para a regularização processual atinente ao ius postulante. Está aqui, né? O ministro Marco Aurélio deveria ter concedido um prazo ao presidente para a regularização processual a ius postulante, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre juiz e parte. Sim, para quê? Para poder aproveitar o processo e ele poderia ratificar, né? Dando competência para quem tem o ius postulante. O ministro Marco Aurélio atribuiu a pecha de erro grosseiro ao fato de o presidente da República ter firmado a petição inicial sem representação da AGU, o que tornaria o vício insanável. Com todo respeito, a afirmativa do relator não merece guarida. O STF, em precedente firmado na ADI 127, por unanimidade, estatuiu que os legitimados constantes no artigo 103, incisos de 1 a 7, ostentam legitimidade e capacidade postulatória. Destarte, o presidente da República não necessitaria de uma representação judicial do AGU ou de um advogado privado. A jurisprudência do STF pacificou nesse sentido. Desse modo, o ato processual do requerente não poderia ter sido taxado de erro grosseiro, pois calcado em precedente vinculante. Artigo 102, parágrafo 2º do CPC, 927, de 1 a 5º. Havia legitimidade e expectativa do presidente quanto à correção do seu ato, com foco no princípio da proteção da confiança, que deve pautar as relações entre judicionado e judiciário. Ao ministro Marco Aurélio cabia o ônus argumentativo de demonstrar a distinção ou a superação.
para deixar de seguir precedente vinculante. Ao revés, na decisão monocrática, o relator não se submeteu ao dever de referência à jurisprudência do tribunal. O relator da ADI, ministro Celso de Mello, inicialmente asseverou que o governador de Alagoas não possuiria uma capacidade postulatória. Aqui, Celso de Mello, inicialmente asseverou que o governador não possuiria uma capacidade postulatória. Contudo, não fulminou o exordial. Então ele não, o quê? Ele não sacramentou o exordial, como fez o quê? Marco Aurélio, né? Mas concedeu um prazo para o saneamento do vício, o que não foi dado ao presidente. Ato contínuo. Foi apresentada a nova petição inicial firmada pelo governador e pelo procurador-geral de Estado. Então foi apresentada a nova petição firmada pelo governador e pelo procurador-geral, quem deve representar os governadores de Estado. No julgamento do plenário, o relator mudou o voto e aderiu ao entendimento dos demais ministros, tornando a decisão unânime, no sentido de atribuir a capacidade postulatória aos legitimados no artigo 103, inciso de 1 a 7 da Constituição. A bela metáfora desenvolvida por Ronald permite visualizar a jurisprudência do STF como um romance em cadeia. Diversos ministros, ao longo dos anos, escrevem cada capítulo do romance, dando seguimento ao capítulo antecedente. A decisão monocrática em foco quebra essa construção colaborativa, pois interrompe a história narrada sem estabelecer integridade com os capítulos anteriores. A ministra Rosa Weber, em substancioso voto, proferido no julgamento do HC 152, teceu longa explanação acerca do princípio do colegiado. A ministra voltou em sentido contrário ao seu entendimento, curvando-se, no caso, a precedente vinculante. Resta claro que o debate acerca da superação do entendimento contido na ADI 127 deve ocorrer no plenário, e não em sede de decisão monocrática. O ministro relator poderia ter sinalizado na ADI que o precedente estabelecido na ADI 127 merecia ser debatido e, quiçá, superado pelo plenário. Diz-se que o plenário, nessa hipótese, poderia, por prudência, modular os efeitos da decisão, a fim de propiciar a segurança jurídica e prestigiar os princípios da proteção da confiança e da isonomia. Restaria, então, a análise acerca da conveniência da superação, não demonstrada na decisão monocrática em apreço. Cumpre ressaltar que os legitimados do artigo 103, de 1 a 5 da Constituição, são os representantes dos poderes executivo e legislativos. São os representantes dos poderes executivo e legislativo no âmbito federal e estadual. A atribuição da capacidade postulatória a esses legitimados adviria justamente da condição de representantes diretos do povo. De modo diverso, os legitimados do inciso 6º a 7º da Constituição configuram como pessoas jurídicas de direito privado. A expressão da soberania popular reside no legislativo e não nos partidos políticos. A expressão da soberania popular reside no legislativo e não nos partidos políticos. Os demais entes privados, da mesma forma, não são titulares do poder político. A respeito do Procurador-Geral da República e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, não faz sentido perquirir-se acerca da capacidade postulatória. A classificação acima proposta fundamentaria a atribuição da capacidade postulatória aos titulares do poderes legislativo e executivos, e não às confederações sindicais, às entidades de classe de âmbito nacional e aos partidos políticos. No julgamento da ADI 127, os votos referem-se que a propositura de ADI pelos legitimados do inciso de 1 a 5º do artigo 103 da Constituição constitui ato político, próprio do processo objetivo de controle concentrado, que não se confunde com os processos subjetivos. Assim, no processo objetivo, esses legitimados não estariam jungidos às amarras da regra do Estatuto da Advocacia, ou do CPC, que exigem o quê? Representação por advogado. Os fundamentos da exigência da representação por advogado no tocante às pessoas jurídicas de direito privados, elencadas no inciso de 8 a 9 da Constituição, não foram delineados no julgamento do lead casing. Na realidade, os votos não expuseram, de modo sistemático e convincente,
a classificação que diferenciasse os legitimados do artigo 103 da Constituição e assim justificasse a atribuição da capacidade postulatória aos titulares do poder político e não aos particulares. O STF construiu uma classificação dos legitimados no artigo 103 da Constituição a fim de discriminar os legitimados universais, elencados no inciso 1, 2 e 3 e 7, dos legitimados especiais, elencados nos incisos 4, 5, 6, 8 e 9. Os legitimados universais não necessitam demonstrar pertinência temática para a propositura de uma ADI. Em sentido oposto, os legitimados especiais devem demonstrar pertinência entre o interesse institucional do legitimado e o objeto da impugnação. No julgamento da ADI 305, o STF estabeleceu as bases da diferenciação entre os legitimados universais e os legitimados especiais. Na ocasião, o ministro Paulo Brossard divergiu, pois o Constituinte teria equiparado todos os legitimados. Pode-se acrescentar a crítica de que o requisito de pertinência temática embaralha os requisitos do processo objetivo e do processo subjetivo, sendo que somente neste último seria exigido o interesse de agir. Todos os legitimados do artigo 103 da Constituição não agiriam movidos por interesse subjetivo, mas na defesa da integridade da ordem constitucional. A preocupação nos primeiros anos de vigência do texto constitucional de 88 sobre a ampliação do rol de legitimados centrou-se na provável avalanche das ações do STF. A fixação do STF do requisito de pertinência temática constituiria, nesse sentido, uma espécie de jurisprudência defensiva. O STF vem abrandando o requisito da pertinência temática, como se constata no julgamento da ADI. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes defendeu que o requisito de pertinência temática deveria ser totalmente extirpado. Um abrandamento cada vez maior ao completo banimento da pertinência temática vem sendo sinalizado em decisões da STF. De modo oposto, em relação à capacidade postulatória, não há sinalização de mudança jurisprudencial, tampouco análise aprofundada e crítica do tema pela doutrina. A crítica à atribuição da capacidade postulatória ao presidente da República poderia fundar-se no reconhecimento da nobreza da função do STF, no controle concentrado e na participação da advocacia pública como filtro técnico à atuação do chefe do Executivo, mormente diante da característica da AGU como uma instituição de garantia. Ao contrário, acredita-se que a capacidade postulatória do presidente da República ressalta-se a nobreza do controle concentrado. A atuação do chefe do Executivo nesse sentido não poderia sofrer limitação. Atrelar de modo imperativo o presidente da República ao filtro técnico inicial da AGU pode, em momentos críticos e que demandam urgência na propositura de uma ADI, criar embargos que o Constituinte originário pretendeu afastar. O caso que deu origem à polêmica aqui dissecada revela a tensão que pode existir nas relações entre o titular do Executivo e o titular da AGU. Em caso mais antigo, no bojo da ADI 5084, a relatora ministra Rosa Weber indeferiu a petição inicial por ilegitimidade de parte, pois a demanda foi proposta pelo Procurador-Geral do Estado, e não pelo governador. O governador manifestou-se e expressamente não ratificou a petição inicial. Vale ressaltar que a falta de filtro técnico inicial pode ser suprida pela manifestação posterior da AGU, do Procurador-Geral da República, dos órgãos ou autoridades dos quais emanou o ato impugnado, de amanso e cure, e por meio de audiências públicas. O tema da capacidade postulatória do Presidente da República exige maior atenção da doutrina. O imbróglio jurídico-político do momento talvez propicie o aprofundamento do tema. O alerta que deve ressoar é o que o sistema de precedente deve ser respeitados. Então aqui, ressoar aqui o quê? O sistema de precedente deve ser respeitado, especialmente após a entrada em vigor do CPC de 2015. A superação parcial ou total do precedente definido no artigo 127 poderá ou não vir a ocorrer. Deve-se concluir que a decisão monocrática em exame de fundamentação rarefeita não se ajustou ao sistema de precedente em vigor. Então foi uma breve lida aí, em relação ao que o presidente Jair Bolsonaro fez, e as decisões e os precedentes que não acompanhou em relação a esse caso. Vamos ver agora os deveres das partes e procuradores.
O autor e réu deverão expor os fatos em juízo conforme a verdade. O autor e o réu deverão expor os fatos em juízos conforme a verdade. Não formular pretensão, um pedido, ou de apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento. O sujeito aqui vai postular algo que, antemão, ele não tem direito. Vai em juízo para pedir um pedaço de um terreno na Lua. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, não produzir provas, não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. De acordo com o princípio da celeridade, da razoável duração, o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias. Então, pelo princípio da celeridade ou razoável duração, o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias. Cumpre com exatidão, com pontualidade, as decisões jurisdicionais de natureza provisória, uma tutela antecipada ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Então está aqui, a Cruz de Malta. Se está a Cruz de Malta, porque cai. Cumpre com exatidão, que é cumprir com pontualidade, Cumprir com exatidão é cumprir com pontualidade as decisões jurisdicionais de natureza provisória, tutela antecipada, natureza provisória, ou uma final, e não criar embaraços à sua efetivação. Quando o juiz determina uma sentença, precisa ser cumprida com exatidão, com pontualidade, e não criar dificuldades ou embaraços para aquela decisão. Isso configura um ato atentatório deste dever de cumprir a sentença. Então, configura um ato atentatório deste dever de cumprir a sentença. Então, está ali, precisa ser cumprida com exatidão, pontualidade, não criar dificuldades ou embaraço. Criando qualquer espécie deste, está configurando o ato atentatório, Declinar, no primeiro momento, que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Sob pena de, caso não atualize o endereço em caso de mudança, as intimações que forem enviadas para o endereço anterior serão consideradas como válidas. Então, o cara não atualizou o endereço. Então, as intimações que forem enviadas para o endereço anterior serão consideradas como válidas. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Isto também é um ato atentatório. Não praticar uma inovação legal no estado de fato, no estado de bem ou de direito litigioso, porque também se considera um ato atentatório. Quando o juiz determina uma decisão judicial, esta deve ser cumprida. Não pode a parte depois a requerer querer com que desfaça, A depois querer que desfaça. Exemplo, o juiz embargou a obra, 5 dias depois a construtora vai lá e continua a obra. Não pode. Precisa o quê? Precisa ser cumprida a sentença do juiz, descumprindo a decisão do juiz, praticando o quê? Uma inovação legal do Estado, de bem ou de direito litigioso. Então, quando a pessoa ela descumpre uma sentença do juiz, é um ato atentatório ao Estado, Está praticando uma inovação ilegal do Estado do bem, de bem ou de direito litigioso. Ato atentatório. Então tá aí, Ato atentatório, olha a Cruz de Malta, porque cai. Pode ter uma multa que pode chegar o quê? A 20% do valor da causa. A multa pode chegar a 20% do valor da causa. Esta multa será revertida para o Estado, sendo da Justiça Estadual. Esta dívida será cobrada após o trânsito em julgado de decisão e poderá ser inscrita em dívida ativa e pode ser executada, pois é um crédito da pessoa jurídica de direito público. Caso o valor da causa seja irrisório ou inestimável, neste caso o legislador autorizou o juiz a elevar esta multa
até 10 vezes o valor do salário mínimo. Os advogados, os defensores públicos e membros do MP não poderão responder por esta multa. Está aqui, né? Os advogados, os defensores públicos e os membros do MP não poderão responder por esta multa. O que o juiz pode fazer é enviar um ofício para o OAB ou o Conselho de Classe para que respondam disciplinarmente, mas no ponto de vista na multa não responderão. Então, ato atentatório pode chegar a 20% do valor da multa, né, do valor da causa. Será revertida para o Estado, né? Essa dívida será cobrada após o trânsito em julgado e poderá ser inscrita em dívida ativa e pode ser executada, pois o crédito de pessoa jurídica é de direito público. Caso o valor da causa seja irrisório ou inestimável, neste caso o legislador autorizou o juiz a levar esta multa até 10 vezes o valor do salário mínimo. Advogados, defensores públicos, membros do MP não poderão responder por esta multa, mas o juiz poderá enviar um ofício ao OAB, ao Conselho de Classe, para que respondam disciplinarmente, mas no ponto de vista da multa não responderão. Dos deveres vai ficar na próxima aula. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não sai daí não, já volto já.